E o tema de hoje é fazendo parte de uma equipe vencedora. Diga, eu faço parte de uma equipe vencedora. Quantas vezes você cedeu a sua boca e o seu corpo para reclamar de algo que não deu certo na sua vida? Você já pensou nisso? Quantas vezes você, às vezes nem pensou, quando viu você já estava reclamando, né? Você até se esqueceu que faz parte de uma equipe de vencedores. É normal. Quantas pessoas, quando fura o pneu, eles ficam bravos por causa de um pneu furado. Quando quebra o carro, quando ele tem uma chuva forte aí, atrapalha a saída dele, e ele parece que tudo se resume naquele momento. E aí, sem querer, ele cede a sua boca para começar a reclamar, a colocar dificuldades, e esquece que ele foi gerado para glorificar, para ser aquele que vai dizer: Senhor, eu sei que a dificuldade veio, mas que o Senhor é maior, que o Senhor é melhor, e que tudo que parecia contrário vai ser transformado em bênção. Diga, o Senhor vai transformar em bênção toda dificuldade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas quer dizer todas. Tem algumas boas, algumas não tão boas, outras difíceis, mas em tudo o Senhor vai reverter e colocar sobre você uma grande, tremenda e gloriosa vitória. Você foi separado para fazer parte de um corpo de guerreiros com um general poderoso. Diga, eu fui separado para ser parte de um corpo especial. Você acredita nisso? Você já aceitou a Jesus Cristo? Você já recebeu essa manifestação no seu coração? Às vezes as pessoas ficam meio perdidas porque aquele dia não foi bom, e ele esquece que tem uma promessa, e que a promessa que tem para ele não é simplesmente para um dia, mas é uma vida gloriosa na presença do Senhor. E nós vamos crescer a cada dia, subir cada degrau, invadir cada uma das nossas dificuldades, transformando em bênção. Nós vamos andar nessa direção, né? Se nós olharmos para o Novo Testamento, olha o ensinamento que Paulo nos dá, Efésios 5:29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Você nunca vai querer fazer mal para você mesmo, só se você tiver com problemas, já mentais aí, mas fora isso, você vai se autoproteger. Já tentou colocar o dedo no olho? O que acontece com o seu olho? Ele fecha. Há uma autodefesa, uma autoproteção. Isso é vamos dizer assim, uma deliberação já que vem de Deus para nós. Ele nos cria com esse tipo de coisa. Agora imagina o seguinte: o Senhor que criou você é aquele que vai te ajudar, te fortalecer, te proteger, para que você passe por sobre cada dificuldade e alcance a maior realização, a bênção dele para a sua vida, porque somos membros do seu corpo. Ele não diz que você é mais um no meio de tudo. Ele considera que você foi enxertado na videira verdadeira, que você faz parte. Por isso, a proteção que está sobre a sua vida é a dele, é aquilo que ele vai fazer por você. Há uma condição especial: ele é a cabeça, ele é o orientador, mas você faz parte do corpo. E nós costumamos dizer, até no sábado foi dito, você já viu algum pé andando sozinho por aí? Mas você já viu alguma pessoa sem um pé andando por aí? Essa é a possibilidade. O corpo, ele continua andando se o membro se desfizer dele, sair dele. Mas um membro, quando sai do corpo, ele acaba se tornando morto, perde a função. Se você tirar um dedo que seja da sua mão, em pouco tempo ele vai estragar, vai parar, vai apodrecer, vai perder a função dele, não tem mais como você usá-lo. Ele acaba, se for rápido você consegue colocar de volta, unir nervo, osso e tal, mas se demorar um pouquinho já era. Então essa condição é a que Deus está querendo dizer para você: você é corpo, você não pode andar separado, você como membro do corpo não pode separar. Você tem que andar junto, andar perto, andar próximo, fazer parte, porque o sangue de Jesus vai correr em você, vai alimentar você. Você passou a fazer parte deste corpo de guerreiros vencedores. Olha o ensinamento em Efésios 4:11: e ele mesmo deu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então ele fala assim, não é de qualquer maneira, nós como membros somos edificados, somos fortalecidos, somos preparados para realmente ensinar, para realmente fortalecer aquele que está junto conosco, para dar essa condição. Ele fala, quando, ou querendo aperfeiçoar os santos. Tem santo aí? Aleluia! Tem cristão aí. E como cristão, você vai ser aperfeiçoado a cada dia, todo dia. É no meio da tempestade, como foi pregado aí no sábado, no meio da dificuldade, que Deus vai abrir portas para você, não só entender, mas para você crescer. A diferença é sempre aquela, como você reage a uma situação difícil, como você reage a um momento de tempestade. Tem gente que quando, a bispa pregou isso, quando a tempestade está intensa lá fora, ele começa a ficar tão preocupado com o mar, tão preocupado com as ondas, tão preocupado com o vento, que ele esquece que o barco só afunda se tiver mais água dentro do barco do que lá fora. Quando o barco começa a receber água, ele começa a afundar. Então, se eu me preocupasse mais com o que está dentro do barco do que com o que está fora do barco, a água eu jogaria para fora e ele não afundaria. E eu preciso ver isso com a minha vida. Eu não fico olhando lá para fora, eu fico olhando se dentro de mim há um espaço especial para Deus. Se alguma coisa que entra do mundo, alguma tempestade está entrando, está ficando, está atrapalhando, eu vou jogar fora. Eu vou crescer, diga, eu vou crescer. Eu vou amadurecer, eu vou me preparar, eu não vou ser mais apenas uma pessoa que fica olhando o que está acontecendo e reclamando, eu vou tomar posição. É diferente, amado. Eu posso dizer que tudo está acontecendo, a gente vê às vezes a pessoa dizer, mas eu perdi um ente querido, foi muito ruim. É verdade, mas você não nasceu junto com aquele ente querido, você não nasceu junto. Você cresceu, você se desenvolveu, e Deus está dizendo, olha, ainda existe um encontro para vocês, aonde? Lá no céu, quando chegar no final dos tempos, todos nós iremos para algum lugar, alguns irão para o céu, outras não, mas eu já vou me preparar para quê? Para que eu tenha encontro com aquela pessoa novamente. Eu preciso abrir meus olhos para viver a glória, o poder e a autoridade desse Deus tremendo. Quando a gente olha para isso, a gente entende que nós fomos chamados para fazer parte de uma equipe, que juntos, como um exército, um só corpo, tendo como cabeça Jesus, eles estariam prontos a abençoar, salvar, libertar, transformar muitas vidas, até o dia de sermos levados para o céu. Isso traz o quê? Um amor especial, uma visão especial, uma continuidade especial. Filhos abençoados, pais abençoados, filhos abençoados. Começa a ter uma troca aí muito forte. É como se ele estivesse dizendo que através de Jesus foram abertas vagas para uma equipe de vencedores. Não que houvesse esse ensinamento só no Novo Testamento, no Antigo Testamento também existia. A grande verdade era aprender a entender e seguir a orientação. Era isso que Paulo estava dizendo. Deus separou apóstolos, separou de repente cada um aí, ele fala dos evangelistas, aí ele fala dos pastores, aí ele fala dos doutores, mas não foi pelo cargo, foi pela função. É como se ele dissesse assim, eu preparei as pessoas certas para cada uma fazer uma parte, e o todo se fortalecer e vencer qualquer situação que venha. E nós precisamos estar prontos para isso, para receber essa manifestação, para ter essa graça sobre nós,
para que a gente seja forte para abençoar a nossa casa, seja forte para abençoar lá a nossa família, seja forte para abençoar o nosso trabalho, seja forte para abençoar pessoas que possam entrar por essas portas. Precisamos ser diferenciados, mas para isso, para ser aí uma equipe, para fazer parte desse corpo, nós temos que andar na mesma visão. Diga visão. Quando nós andamos separados, cada um pensando de uma maneira, e é comum isso, o ser humano tem essa facilidade. Se eu saísse aqui perguntando, o que você acha da cor amarela? O que você acha da cor verde? O que você acha da cor azul? Cada um vai falar de forma diferente. Um vai dizer, nossa, eu amo o azul. Ah, azul é uma cor que eu gosto muito. Aí você vai falar com o outro, ele fala, não, essa cor é muito apagada, eu não gosto dela, não estou meio parado. Cada um tem um estilo. E aí Deus, sabendo disso, que o ser humano tem essa característica de vontade própria, de visão pessoal, Ele cria uma condição de orientação. Ele coloca líderes, coloca pessoas para ajudar, para que as coisas tomem um só rumo, uma só direção. Não porque Ele quer que as pessoas não possam fazer nada diferente, mas porque Ele quer que as pessoas sejam mais que vencedoras. Então Ele começa a explicar que o caminho é um só, que a presença de Deus tem que se manifestar, que a glória do Senhor tem que entrar no seu coração, tem que fazer parte dos seus dias. E às vezes sozinho, uns acham que isso é pecado, outros acham que não. Uns acham que pode ser assim, outros acham que não. Então Ele institui a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, para que você não tenha este problema. Ele vai até lá, lendo a Bíblia, e ele sabe exatamente o que deve e o que não deve ser feito. Ele sabe exatamente aonde ele pode passar e aonde ele não deve passar. Ele não precisa julgar ao seu bel prazer. Ele sabe que Deus deixou essa orientação para cada um de nós. E isso não só facilita, mas estabelece. Deixa eu dar um exemplo para você, né, que nós conhecemos aqui no Velho Testamento, de como é importante no Velho e no Novo Testamento, todo dia, a gente ter orientação, para não perder a direção, para alcançar o propósito, né? Ali fala de Jericó, fala de Josué. Alguém lembra de Josué? Josué, um dos profetas aí, um homem que foi usado por Deus, né? Ele era um auxiliar, se tornou líder para levar o povo até Canaã, a terra que manava leite e mel. Ele começou Moisés, mas um dia Moisés encerra, e aí assume, segundo Deus manda, Josué. Quando a gente lê a palavra, deixa eu ler aqui o comecinho para você, em Josué 6, olha o que fala. Ora, Jericó cerrou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes. Aí ele começa a dar a orientação. Mas quando a gente olha para essa palavra, a gente percebe algo especial, que Deus quer trabalhar conosco como uma equipe. Ele não quer separar, Ele não quer dizer quem é mais, quem é menos, quem pode mais, quem pode menos, não é isso. Por Ele, todos nós temos a mesma definição, o mesmo propósito, o mesmo objetivo para grandes realizações. E aí nós vamos ver Ele lá, peraí, Deus está falando, vou te entregar Jericó, vou te dar a vitória. Vira para alguém perto de você e diga para ele, Deus está querendo dar uma grande vitória na sua vida. Ele quer liberar a sua cabeça, o seu caminho, a sua sentença quer ser trocada. Muitas vezes as pessoas nem percebem que Deus está tentando dar a eles algo melhor, algo diferente. Só que para fazer isso, as pessoas ficam muito conturbadas quando começam a vir algumas orientações.
Ah, mas ele vai dar ou não vai dar? Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que obedecer, eu vou ter que ouvir essa situação, eu vou ter que ficar lá debaixo daquele líder chato, eu vou ter... irmão, isso mesmo, é dessa maneira. Ele vai dar direção, ele vai dar orientação, ele vai dizer como você deve agir, e nessa posição de ação, você vai ter que obedecer, você vai ter que se preparar. Olha o que ele fala: ora, Jericó cerrou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, a cidade foi toda fechada. Eles colocaram lá os portões, colocaram os ferrolhos, fecharam lá tudo que tinha que fechar, para que o povo de Israel não tivesse como entrar, e não entraria, naturalmente não entraria. Por quê? Porque essa cidade, ela tinha muros muito altos, ela tinha lugares que ela tinha 6 metros de largura, ou seja, passava carros sobre a muralha, 6 metros de altura, em outros lugares 9 metros de altura. Eu costumo dizer que se batesse um caminhão lá para tentar derrubar, acabava o caminhão e a muralha continuaria. Mas Deus tinha falado para ele o quê? Vou entregar nas tuas mãos. Sabe o que é impossível para você? Para Deus, um grito pode ser o suficiente para derrubar. E nós precisamos entender isso, que aquela muralha era muito forte, aquela estrutura era muito forte, mas Deus não trabalhou a muralha. Deus não mandou o primeiro raio, o segundo raio, o terceiro raio, não. Ele trabalhou o coração de cada um daqueles soldados que estavam com Josué. Por isso, ele não mandou eles irem lá, chega lá, encosta, toca a buzina, grita, caiu o muro. Não. Vocês vão dar a primeira volta, depois no dia seguinte a segunda volta, no terceiro dia a terceira volta, no quarto dia a quarta. Poxa vida, Deus não podia ter feito uma volta só? Não. Mas por que não? Exatamente porque ele precisava trabalhar o caráter daqueles soldados. Eles precisavam assimilar que eles estavam como um grupo, como um corpo, como realmente ali soldados debaixo da mesma visão, mesmo propósito. Imagina se eu dissesse para você: dá uma volta no quarteirão e aquela casa é sua. Você ia falar: uau, é fácil demais, eu vou dar uma volta. E se eu dissesse para você: dá 100 voltas naquele quarteirão? Aí você ia dizer assim: mas 100 voltas é muita volta, é volta demais, será que eu vou, será que eu não vou? Eu lembro de um irmão que Deus falou com ele que ele ia dar, parece que 7 voltas na Volkswagen, e para ele ter a promoção, e ele falou: eu vou. Primeiro dia que ele estava lá dentro, ele foi dar a primeira volta, e ele se perdeu no caminho, que é um pouquinho grande. E aí eu falei para ele: e o restante? Ele falou: não sei o que eu vou fazer. Eu falei: cara, você falou que faria. Ele falou: mas não é fácil, é muito grande, e eu me perco lá, porque tem um monte de rua, um monte de coisa. Ele falou: quanto tinha a muralha de Jericó? 32 quilômetros quadrados. Então a Volkswagen já não é tão grande. Aí você começa a entender que quando Deus quer trazer sobre a sua vida algo grande, Ele vai ter que mudar primeiro o seu caráter. Não, Deus quer operar na sua vida, vai trazer alegria para a sua família, e você com aquela cara de maracujá. Primeiro Ele vai ter que mudar o seu coração, porque não adianta trazer alegria quando você encontra pessoas que não têm espaço para alegria na sua vida. Sabe o que vai acontecer com a alegria? Vai escorrer no meio dos dedos, vai embora, vai cair, não vai servir. Ela vai ficar super alegre naquela hora. Quantos crentes são assim? Está dentro da igreja, aquele dia o louvor foi tremendo, a palavra foi poderosa, ele fala: não, é só Deus, Deus é bom, Deus é poderoso. Passa no portão ali, chega lá fora, o pneu dele está murcho. Eu sabia que o diabo ia vencer. Cara, você estava lá dentro cheio da unção, um pneu furado, acabou com a sua unção? Então é sinal que a sua unção não é coisa nenhuma, né? É porcaria. Nós precisamos lembrar disso. Eu lembro de um casal, né, irmãos nossos lá, que ele fazia um trabalho de lá em São Caetano. Ele levava as pessoas na igreja, e aí ele punha no carro, e ele levava lá no culto, e de repente um dia quando ele sai do culto, cadê o carro? Roubaram o carro. E aí ele olhou, foi lá: tem certeza? É aqui mesmo que eu deixei, né? Porque a primeira coisa que dá na gente quando o carro é levado é assim: mas foi aqui mesmo que eu deixei?
será que eu não me enganei e tal? E aí a outra pessoa que foi de carona falou, não, foi aqui, porque eu desci do carro aqui mesmo. E aí começou o pessoal, poxa, você traz gente na igreja e ainda rouba o seu carro, que Deus deixa, que Deus isso ainda dá. Aí o irmão falou assim, ó, cala a boca. Aí o cara, calma, cala a boca, cara, você está doido? Nós acabamos de sair de cultuar a Deus, agora você vem para falar mal de Deus, sai fora. Deus é perfeito. Se aconteceu, Ele vai dar uma saída, a gente vai achar esse carro, vai acontecer alguma coisa. E na hora, ele pediu ajuda de outras pessoas, levaram lá as pessoas para casa, tal, foi na delegacia, fez o BO e falou, vou esperar o carro aparecer. E o carro não apareceu, demorou uma semana e nada. E aí o vizinho ficou sabendo e veio conversar com ele, falou, e aí, o que aconteceu? Ele falou, o carro foi roubado e tal, né? Era um carro, na época era um Chevette, mas era novo. E ele falou, aconteceu, faz parte e tal. O cara falou assim, olha, eu trabalho na Volkswagen e eu tirei um Passat. E na época, né? O Santana, desculpa, eu tirei um Santana. E era um carro bom na época. E aí ele falou assim, eu acabei de tirar, mas eu não vou ficar com o carro, eu vou abrir mão do carro. Você não quer ficar com o carro? Aí ele falou assim, tem um problema, eu não tenho o dinheiro todo, se sair do seguro o valor, falta uma parte. Ele falou assim, mas eu tenho o direito de pedir o financiamento, e a taxa de juros, porque é lá dentro, é pequena, e ainda tem aquele desconto de funcionário, então você vai conseguir, blá blá blá. Conclusão, menos de uma semana depois, ele estava com um Santana no lugar de um Chevette. E aí ele falou assim, olha que coisa interessante, eu já estava feliz, fui buscar glorificando a Deus, cheguei na Velcro, eu cheguei lá para buscar o carro, aí me mostraram lá um carro, eu falei, esse não é o meu carro não tem o para-choque pintado, nem o aerofólio, nem o retrovisor pintado, nem não sei o que. Aí a mulher falou para ele, olha, o senhor me desculpa, mas o número que está na sua nota é esse chassi, e esse chassi é esse carro. Ele falou, mas acontece, ela falou, eu não quero nem saber. Para esse carro voltar atrás, tem que cancelar a nota, dá uma dor de cabeça, então você vai ficar com o carro. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro para pagar a pintura e todas essas coisas, protetor de carta e tal. Ela falou assim, quem está pedindo para você pagar? Quando ele foi ver, tudo aquilo já estava colocado no carro, no preço do carro, e o carro que ele pagou, não era para vir com aquilo tudo, mas veio. Ele ficou tão feliz, que ele ligou para mim, rapaz, você não acredita, tomara que roube o outro também. Você percebe como nós somos? Primeiro o pessoal fica todo mundo falando o contrário, depois Deus se manifesta, aí a coisa muda. Quando você começa a entender que Deus é provedor, que Ele tem capacidade para mudar o que for necessário, então você para de olhar para os reclamões, para aquele pessoal chato que fica no seu pé, e começa a dar glórias a Deus. Porque Ele é o Senhor e Ele se manifesta no coração daquele que crê. A Bíblia diz, se creres verás a glória de Deus. Quando a gente entende isso, fala, peraí, então quer dizer que Josué foi com uma palavra profética na vida dele? Foi, mas eles fecharam tudo, azar deles. Se fechou tudo, vai ter que cair tudo. Se tivessem deixado o portão aberto, eles entravam pelo portão, mas como eles fecharam o portão, então vai cair a muralha inteira. Deus é fiel, e Ele vai lutar pela sua situação. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez, e assim fareis por 6 dias. Existe a orientação que não pode ser feita de qualquer jeito. Você lembra que a Bíblia diz, em tudo dai glórias? Se você teve um dia muito feliz, você faz o quê? E se o dia não foi tão bom? E se o dia foi difícil? Você entendeu qual é o mistério? Deus deve ser glorificado independente da situação. Ele não deixa de ser Deus se você tem mais ou menos dinheiro. Ele não deixa de ser Deus se choveu muito ou se choveu pouco. Ele não deixa de ser Deus se um dia você está sem emprego, outro dia está com emprego. Ele continua sendo Deus, e melhor, Deus provedor. Isso faz a diferença. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração. O próprio Deus declara a Josué que estava entregando Jericó nas suas mãos, mas para ele tomar posse de Jericó, ele teria que agir como uma equipe.
Não falou para Josué: Josué, vai sozinho, dá a volta, grita, toca sua trombeta. Não, você pode ver que ele foi falando passo a passo. Ser uma equipe é como ser um corpo, ainda que com características diferentes, ter o mesmo objetivo, ter o mesmo propósito. O corpo tem muitos membros, mas ele tem uma só cabeça. Você pode ter 2 braços, 2 pernas, pode ter 10 dedos na mão, 10 dedos no pé, você pode ter 2 ouvidos, você pode ter 2 buracos, canais da narina, você pode ter 2 olhos, mas você só tem um cérebro, uma cabeça. E é isso que faz a diferença. Quando você entender esse mistério, a equipe precisaria ter orientação e seguir a orientação recebida. Não é opcional. Diga: não é opcional. Ok, a ordem de Deus teria que se cumprir em toda a equipe. Não é 1, 2 ou 3, todo mundo que estava lá teria que obedecer. Deveriam estar prontos a dar voltas na muralha, mesmo sem ver nenhuma resposta nas primeiras 6 voltas. A primeira volta, o pessoal fica em dúvida. A segunda volta, ele até fica meio assim. A terceira, ele está cansando. A quarta, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia, ele está dizendo: caramba, acho que não vai dar não. E eu imagino o pessoal lá em cima da muralha, olhando para baixo e vendo aquele povo, de Israel, andando em volta da muralha. Já pensou a gozação? Porque o pessoal gosta de falar isso, Ih, crente é tudo louco, e esse pessoal é chapado. O que eles acham que vai acontecer? Os soldados lá de cima devem estar olhando para baixo, dizendo assim: o que eles estão esperando? O que eles acham que vai acontecer, eles dando essas voltinhas aí, andando aí, tocando uma trombeta, Porque era para eles darem volta em silêncio. Eles foram lá durante as voltas, os armados iriam à frente da arca e na frente dos sacerdotes. A arca teria o seu lugar depois dos homens armados, mas antes dos sacerdotes. Os sacerdotes deveriam seguir após a arca, todos deveriam andar calados até a ordem de gritar. Todos haveriam de seguir o critério de voltas diárias até o 7º dia. No 7º dia, os sacerdotes tocariam a trombeta. Só no 7º dia que ele vai dar a chamada. Quando todos ouvissem o toque da trombeta, todos juntos gritariam bem alto, e ao grande grito as muralhas cairiam. Cada um deveria subir nos escombros das muralhas à sua frente e matariam os inimigos. Tudo deveria ser queimado, porque deveria ser considerado maldição. Retirar e levar qualquer coisa traria maldição. Porém, toda a prata, ouro, vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Por quê? Porque eram as primícias, era a primeira vitória de Josué. Então, por ser o primeiro, nós damos sempre ao Senhor. Esse é o princípio das primícias. Então tudo que era ouro, tudo que era prata, tudo que era vasos de ferro, de metal, deveria ser retirado, separado para Deus. E o restante? Queimado. Era loucura, ou seja, não tinha parte, ninguém ficar com nada daquilo. Mas é interessante ver, ele fala: olha, então vai sair o povo, e vai dar a volta uma vez, e nada acontece. Dá o 2º dia, a 2ª vez, e nada acontece. 3ª vez, nada acontece. 4ª vez, nada acontece. 5ª vez, nada acontece. 6ª vez, nada acontece. 7ª vez, agora eles vão tocar, o povo vai gritar e a muralha vai cair. Mas você não vai procurar correr para um lugar com menos pedra ou mais pedra. Não, você vai andar reto na direção que você está, soldado. E você vai subir nesse monturo, vai atravessar e vai matar as pessoas que estiverem, os soldados que estiverem do outro lado. E tudo que você achar, você vai colocar fogo. Só não vai colocar fogo nas coisas que são de ouro, do prata, aquilo que pertence a Deus. Veja cada característica. Olha, vocês vão, na frente vão os armados, depois vai a arca, depois vão os sacerdotes. Totalmente colocado numa definição, numa determinação. Mas precisava ser assim? Olha, se Deus falou que sim, deveria ser. Mas eu acredito que mais do que precisar ser, era um teste de preparo e de obediência, que é difícil para nós. Fala a verdade, irmão.
o ser humano, para obedecer, não é fácil. A primeira coisa que as pessoas fazem é tentar avaliar se satisfaz a sua carne ou não. É ou não é? Não, ele não precisa disso tudo. Deus não ia requerer uma coisa tão chata. Por que isso, por que aquilo? A gente é cheio de porquês. Só que de repente, o que Deus estava querendo mostrar para eles é que existem certos princípios na palavra do Senhor que devem ser cumpridos. Tem o da obediência, vocês vão seguir esse critério. Tem o da honra, não vão pegar nada que não seja, sabe? Começa a ter certos critérios aí dentro para que as pessoas andassem dentro dessa orientação. Quando a gente olha para isso, fica muito claro que para fazer parte de uma equipe vencedora, nós precisaremos estar dispostos a seguir as orientações do líder maior, de Deus. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. Por isso a importância de você ter a sua Bíblia. Alguém tem Bíblia aí? Eu até falei de manhã, querido, se você não tem Bíblia, é muito importante que você tenha uma. Agora, não dá para ter, você tem um celular, porque eu nunca vi gente gostar mais de celular do que o brasileiro, né? Todos os brasileiros têm que ter um celular. Então, se você vai lá, entra lá na Bíblia Online, e lá tem Bíblia do mundo inteiro, né? Tem linguagens diferentes. Comece a fazer algumas leituras diferentes, em linguagens diferentes, para você começar a entender. Por isso que a gente fala de estudar, o pessoal fala assim, estudar a Bíblia, eu não sou pastor. Não, às vezes só de você ler o mesmo capítulo, em versões diferentes, você começa a conseguir entender, porque são palavras mais simples, mas é muito importante. Por quê? Porque nós hoje somos o povo da preguiça. O que é o povo da preguiça? Ele tem simplesmente que ler um negocinho, acabou, não entendi, que terminou, se entendeu, se não entendeu, ele faz de conta que entendeu para não ficar chato e passa adiante. Só que muitas vezes nós estamos tendo dificuldades. Eu comentei de manhã que a primeira Bíblia que eu comprei, ela era muito bonitinha, ela tinha um zíper em volta, né? E eu e a bispa, nós compramos uma igual para cada um, e eu mandei gravar o nome dela, o meu nome na Bíblia, né? E aí o meu pastor lá na época olhou e achou, nossa, que Bíblia bonita, bacana e tal, até o nome, né, e tal, e eu achei que ele estava gostando, eu já estava querendo comprar uma para ele também, né, puxa vida. Aí ele falou assim, mas Marcos, essa Bíblia é muito simples, você precisava de uma Bíblia um pouco mais, que te ajudasse mais. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, tem Bíblias que elas têm lá as abreviaturas, tem Bíblia que ela traz, né, do final, como você achar por palavras, tem Bíblia que tem até dicionário, comentário exaustivo, tem opção de coisas. Compre a Thompson, você vai gostar. E aí eu fui lá para comprar, e comprei essa Thompson, e ela tem muita coisa lá de estudo, coisa do tipo. Aí eu comecei a ver, quando eu não entendia, o que eu fazia? Ia procurar lá. Quando o meu pastor falava uma palavra, né, de repente ele falou lá no caminho de Emaús, né, então ele cita assim, não ardia em nós o coração. Aí eu falava, nossa, eu não lembro onde foi que ele leu aquilo. Então eu ia lá na concordância exaustiva e procurava coração, a palavra, e achava lá o versículo, aí sabia o endereço, ia lá e lia. Começou a facilitar muito o meu entendimento, o que hoje as pessoas não querem. E aí complica o quê? Conhecimento, fortalecimento, edificação. Por quê? Porque Deus quer te abençoar, sim, mas Ele não quer jogar uma bênção no ar e ver se você tem capacidade de pular e pegar. Ele quer te dar direcionamento. Ele diz para Josué que ele daria aquela terra na mão de Josué, daria os valentes, entregaria todos eles na mão dele, mas falou para ele, agora você presta atenção no que eu estou te falando, você vai seguir a minha orientação. E quando ele seguiu a orientação, o que aconteceu com a muralha? Caiu, e a muralha caiu, e eles entraram, e conseguiram vencer todos os inimigos. E aí, você percebe que a obediência, seguir exatamente a palavra, mas ele falou também alguma coisa assim, olha, não peguem nada de lá, será anátema, quer dizer, será loucura. Tá bom, todo mundo entendeu. Eles saíram de lá,
vitoriosos, fazendo festa que tinham vencido. E aí eles vão para uma próxima guerra, porque eles tinham que atravessar até chegar ao final, né? A terra prometida. Eles tinham que ir tomando posse da terra. E aí quando eles vão indo, vem a próxima cidade chamada Ai. E essa cidade Ai era uma cidade pequena. E eles fazem uma pré-análise e falam: a gente não precisa nem de tantos soldados não. Pega só 2 ou 3 mil e a gente vai para a batalha e vence, e é fácil. Fácil. E aí o resto descansa para a próxima batalha. Tá bom. E eles foram lá, chegaram lá e tomaram um couro lascado. 30 e poucos foram feridos. E eles voltaram correndo, chateados, angustiados. O que aconteceu? Nós éramos poderosos, Deus falou que estaria conosco, ninguém se susteria diante de nós, e agora nós levamos um couro, perdemos. E aí Josué vai falar com Deus: Senhor, olha aí, o que aconteceu? E Deus fala para ele: Josué, tem loucura aí no meio, tem anátema no meio. Quer dizer, alguém tomou atitude diferente do ensinamento da palavra, daquilo que Deus falou. E aí ele fala assim: agora você vai santificar esse povo, e vai colocá-lo lá, e vai chamar um por um, cada líder das famílias, e vai conversar com eles. E ele faz isso, e ele vai conversar, e Acã acaba declarando, ele acaba contando que ele tinha tomado posse, né? O irmão Acã pegou em Jericó uma capa babilônica, muito bonita, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de 50 ciclos, e ele levou para casa. Mas o que era no meio de tudo aquilo? Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão onde? Sujou, né, irmão? Obediência de qualquer jeito. Aí ele vai, sabe o que ele faz? Ele pega tudo isso, embala legal, vai na tenda dele, cava no meio da tenda dele e esconde embaixo da tenda dele, ou seja, aonde ele dormia, aonde ele ficava. Às vezes a gente começa a perder tanto a noção de Deus, que nós começamos a tomar atitudes que não são apenas contrárias, mas que desonram. Ele levou para dentro da casa dele o que era considerado maldição, e a maldição atingiu ele e atingiu os filhos dele, porque a orientação foi que todos que estivessem parte com aquilo deveriam morrer. Então a casa dele extinguiu tudo aquilo. A capa era para ter sido queimada, e eles queimaram. E o ouro e a prata que estava lá era para ir para o tesouro de Deus, e foi para o tesouro de Deus. E aí quando você vai ler a palavra, diz que Josué venceu 31 reis. Quantos reis? Quando fala 31 reis, está falando de 31, vamos dizer, países, 31 grupos de moradores lá. E aí você fala assim: olha o poder que ele recebeu quando eles tiraram o que era errado do caminho. Muitas vezes nós estamos reclamando de Deus e não estamos reparando que nós estamos fora do propósito de Deus, que nós estamos aceitando o que o mundo está dizendo, que as pessoas estão dizendo, e a gente está saindo fora, está perdendo a dimensão. E quando a gente perde a dimensão, a gente perde também o fator ser honrado, receber a bênção. Quando ele tira ele fora, as coisas mudam, né? Por deixar de fazer parte de uma equipe vencedora, tendo comportamentos de desobediência, foram feridos e acabaram por perder a guerra. A equipe era uma equipe, é o corpo. Quando você começa a permitir que a sua mão faça coisas erradas, todo o corpo sofre. Quando você permite que seu pé faça coisas erradas, todo o corpo sofre. Quando você permitir que a sua boca faça coisas erradas, todo o corpo sofre. Nós precisamos ter essa identificação, e isso muda toda a história. Então é muito importante que a gente saiba como nós estamos agindo, né? Como já dissemos, uma equipe forte é uma equipe que segue os mesmos ensinamentos, um protegendo o outro, fortalecendo um ao outro. E se eu quiser buscar a calma que só Deus pode dar, eu vou ter que fazer parte de uma equipe vencedora. Eu vou ter que andar, meu irmão, com pessoas que queiram ver a glória de Deus. Pergunta para a pessoa do lado: você quer ver a glória de Deus? É muito importante que você esteja perto de pessoas que queiram viver isso, mesmos projetos, mesmos preceitos, mesmos objetivos, convicção para não trair
o seu líder? Deus, porque Deus tem tudo preparado para te abençoar. Josué seguiu as orientações de Deus para toda a equipe. Ele não ficou perdido, ele não ficou pensando o que eu vou fazer. Ele tinha uma convicção: eu vou fazer. Mas por que Josué tinha essa convicção? Você já pensou nisso? Por que Josué, ele sabia bem o que ele ia fazer? Lá atrás, ele foi auxiliar de Moisés. Lá atrás, Moisés passou várias coisas e ele ficou com Moisés andando no mesmo caminho, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Imagina que de repente Moisés subiu ao monte lá e ficou 40 dias e 40 noites. Onde estava Josué? No pé do monte. E por que ele não foi embora? Por que Josué não falou assim: eu sei lá quando é que o Moisés vai descer daí, você acha que eu vou ficar 40 dias esperando por ele? Não, ele ficou. Mas por que ele ficou? Porque ele aprendeu que aquele homem tinha parte com a palavra de Deus, falava da palavra de Deus para ele, recebia. Lembra que Moisés falava face a face com o Senhor? Você lembra quando ele sobe o monte e ele fala com Deus, e quando ele desce ele tem que usar um véu no rosto, porque o brilho que estava no rosto dele era tão intenso que acabava atrapalhando, ofuscando a visão das pessoas? Você fala assim, ele entendeu. Esse homem não é simplesmente Moisés, mas é alguém que foi chamado para andar perto de Deus, e eu quero receber a mesma unção que está nele. Por isso ele era fiel. Fiel o quê? A toda a declaração que Deus dava para Moisés. Deus falava: Moisés, sobe aqui, eu vou falar contigo, e eu vou te dar as tábuas e tal. E ele falava: bom, se Deus chamou ele, é porque alguma coisa nova está vindo aí, vou ficar. O povo foi lá, saiu de perto dele, né? Os outros, e foram fazer o quê? Construir o bezerro de ouro, e adorar o bezerro de ouro. E ele, no pé do monte, ouvindo a música lá, o pessoal fazendo festa, e ele não saía de lá. Se fosse hoje, quantas pessoas iam acabar saindo para poder ir junto? Porque, fala a verdade, está tendo uma festança lá, os caras estão lá felizes, todo mundo é de Deus, assim, todo mundo é de Deus. Eu também sou, você também é, todo mundo é de Deus. Se eles estão lá na festa, eu vou para lá também. Ele falou: não, meu propósito está em Moisés, porque Deus fala com Moisés e eu quero receber esse maná, essa situação. Ele indo para a guerra, né? Fala: Josué, nós vamos guerrear, você vai estar na guerra, eu vou estar em cima do monte, vou estar orando com os braços levantados, mas cuidado, porque se meus braços abaixarem, você é derrotado. E quando os braços começaram a baixar, Ur foi lá, segurou no braço dele, aí se levantaram, seguraram, colocaram ele sentado na pedra para que o braço não abaixasse, e ele acabou vencendo a guerra. E aí você fala assim: passar por essas coisas forjou o coração de Josué, para que ele não tivesse dúvida. Quando ele recebe a orientação de Deus, ele fala: não tem mais ou menos, não tem talvez. Se Deus falou, Deus vai estabelecer. Se Deus colocou, nós vamos ver a glória de Deus se manifestar. Isso precisa entrar no seu coração, que Deus tem falado com você, Deus tem colocado para você, Deus tem ministrado a sua vida. E talvez você está preocupado com quem está à sua esquerda, quem está à sua direita, o amigo do trabalho, alguém que você conhece lá, que namora, noiva, sei lá. Você está preocupado com o que as pessoas estão falando e está esquecendo que a melhor provisão vem do céu, que Deus quer responder a você de uma forma grandiosa, que Ele quer dar a você a condição de ser vencedor. Só que para isso, veja, ele não podia sair nem para a esquerda nem para a direita, era seguir aquela orientação fundamental. Cada vez que a gente olha para essa palavra, a gente fala: olha que interessante, Deus colocar eles para dar as voltas, mas dar as voltas todo do jeito certo, voltar, descansar para o dia seguinte e novamente ir, mas totalmente assim, soldados armados na frente, depois vai ali a arca do concerto, depois vai os sacerdotes, e vai tudo bem colocado. Façam assim. Não, no primeiro dia grita, não, no segundo não, só lá no sétimo. Por quê? Porque é orientação para que tudo dê certo. Nós às vezes entendemos como é que se faz um bolo.
A gente primeiro mistura isso com aquilo, a gente faz assim, depois coloca lá o fermento, deixa a massa crescer, depois que cresce a massa, a gente leva para o forno, espera X minutos, aí vai lá com o palito de dente, cutuca para ver se está grudando ou não, aí tira e diz, fechado, está certinho. A gente consegue entender ou aceitar uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, mas não consegue aceitar que Deus fala para a gente seguir certos critérios. É tão engraçado que nós somos fiéis a alguém que criou uma receita para fazer um bolo que você come e daqui a pouco acaba, mas a gente não quer aceitar a orientação, os princípios de Deus que estão na Bíblia, que são claros, que são retos, que são fáceis de você segui-los. Você acha que não deve dar certo, que não precisa, que não vai fazer, e de repente nem percebe que Deus está querendo te dar a vitória. Mas antes de dar a vitória para você, Ele quer moldar o seu caráter, Ele quer mudar a sua estrutura, a sua forma de pensar. Quantas pessoas você já viu que receberam bênçãos de Deus, mas que perderam as bênçãos de Deus depois? Já encontraram situações assim? Eu já encontrei várias situações assim. Pessoas que queriam muito emprego, foram lá, conseguiram emprego, depois saíram fazendo coisas erradas e perderam emprego. Pessoas que queriam muito o casamento, depois tomaram atitudes erradas e perderam o casamento. E coisas do tipo. E aí você fala assim, o que aconteceu? Por fora estava perfeito, por dentro ainda não estava pronto. Por isso que é importante a gente entender cada passo que o Senhor dá, cada situação que o Senhor coloca. Por que será que Deus deixou Paulo apanhar, tomar surra de vara, ser apedrejado e coisas do tipo? Porque Deus não precisava de mais um ministrador, Deus precisava de alguém que tivesse agora determinação para escrever praticamente todo o Novo Testamento. Olha quantos livros do Novo Testamento Paulo escreveu. Mas por quê? Porque ele foi forjado no fogo da batalha, ele foi preparado na guerra, dia a dia. Ele conhecia muito bem o que era ser soldado, mas ele não conhecia muito bem o que era ser o quê? Um homem de Deus, estar à disposição, não mandar o outro fazer, mas ele ser aquele que faria na frente das pessoas, junto com as pessoas. E Deus está querendo moldar o nosso caráter. Deus está querendo dar a você a visão diferente, não por fora, não você pôr simplesmente o joelho no chão, mas aqui dentro você entender por que colocar o joelho no chão. Não você falar de Deus, mas você falar o que você entende da manifestação de Deus para a sua vida. Coisas que muitas vezes nós passamos e não nos atentamos. E depois a gente vai fazer o quê? Reclamar. Eu me sacrifiquei, eu ia na igreja 2 dias por semana, um sacrifício tremendo. A pessoa, sacrifício, é verdade, ele deixou de assistir o Fantástico, ele deixou de, às vezes, de passear na casa de alguém, e ele foi para a igreja. Só que ele vinha para a igreja, mas faltava para ele entender o que é que ele vinha fazer na igreja. Qual era a função? Ele era só um motorista de Uber ou ele era realmente aquela pessoa que vinha até a igreja para mastigar a palavra, para se encher do Espírito Santo, para se preparar para uma grande mudança, mesmo que aconteça qualquer coisa, ele saía daqui repleto da presença do Senhor, independente. Mas não era o pastor tal, não era o pastor tal, não era o pastor tal, não importa quem estivesse ministrando, ele queria comer a palavra, ele queria saber qual era agora a revelação de Deus para a vida dele, o que é que Deus estava trazendo naquele dia, porque nós temos muito essa visão, o que me alegra, o que não me alegra, o que me satisfaz, o que não me satisfaz. E aí depois de um tempo eu descubro que essas coisas externas são passageiras. O dia está calor, no outro dia está frio. Um dia está chovendo, no outro dia pode estar sol. Não é estável, não é igual para mudar qualquer coisa que seja necessária. Você está pronto para ir além, para passar por sobre, para vencer situações. Isso muda a tua história. Quando nós pregamos outro dia que Jesus vinha andando sobre as águas e os discípulos se assustaram e falaram, é um fantasma. Naquela época ele já acreditava em fantasma. Olha que situação, né? Lá atrás ele já acreditava no fantasma, que um fantasma está chegando.
naquele momento tiveram medo, se assustaram. Por quê? Porque ainda eles não estavam fortalecidos em Deus, eles ainda não estavam cheios de Deus. Porque quando você passa a ser cheio de Deus, você sabe que você tem autoridade para expulsar demônios, você tem autoridade para curar enfermos, você tem autoridade para fazer tantas coisas, mas naquela hora eles não estavam ainda. Por isso Jesus ficou mais um tempo com eles, para prepará-los, estabelecê-los, fortalecê-los, para que eles estivessem capacitados a fazerem coisas grandes, porque Jesus iria embora, e quem faria as coisas? Eles. De que maneira? Através dos ensinamentos de Jesus, mas esses ensinamentos tinham que passar de fora para dentro, para que eles passassem a transpirar a presença de Cristo, mesmo Cristo já estando no céu. E é isso que Deus está querendo passar para você hoje. Está na hora de você comer, mas comer como você come a picanha com alho, e depois no dia seguinte você ainda está cheirando, a sua pele está cheirando, porque você está transpirando aquilo que você comeu. Você vai transpirar a glória de Deus, você vai transpirar o poder de Deus, você vai transpirar a cura do Senhor, você vai transpirar as promessas que Ele colocou em você. Quem estiver perto de você vai receber essa manifestação de uma forma especial. As dificuldades não vão te assolar mais. Mas por quê? Porque elas virão, mas você sabe, há um Deus Todo-Poderoso olhando para mim, olhando para a promessa que Ele fez, e eu vou viver essa promessa e essa realização.